Chegou a hora então da gente relembrar o que o livro diz sobre as formas de aquisição do conhecimento. Preparado? Vamos rever porque eu quero todo mundo tirando 10, hein? Tirando 9, 9,5. Se você estudou o livro e ficar antenado aqui nas dicas dessa webaula, com certeza você vai muito bem e esse conhecimento, olha só, vai ser importante para tudo na sua vida. Não só agora, mas na sua carreira profissional e também acadêmica, aquilo que você vai fazer daqui para frente. Veja bem, existem duas formas bastante comuns de apropriação do conhecimento. É a apropriação direta e a apropriação indireta. Lembre comigo, apropriação direta e a apropriação indireta. São duas formas. A apropriação direta é quando o sujeito se apropria cognitivamente, portanto, ele conhece a realidade, através do enfrentamento direto com o mundo exterior ou com o objeto a ser conhecido. Ele vai até o objeto, até a realidade e pesquisa diretamente. Nesse tipo, o direto, não há alguém que ensine ao pesquisador a realidade ou que lhe mostre o que está acontecendo. Ele desvenda. Por exemplo, na história, Thomas Edison se apropriou diretamente do modo de construção da lâmpada elétrica. Todos nós conhecemos essa história. Pois ele realizou vários experimentos até chegar num ponto em que ele considerava satisfatório ou ideal o que ele queria, que era um objeto que pudesse resplandecer. Hoje mesmo, aqui no estúdio onde estou gravando, nós temos várias lâmpadas ligadas e que tornam possível a minha visualização com uma qualidade para você. Tudo isso é devido a Thomas Edison. E ele descobriu de forma direta, de forma meio empírica, como a gente diz. Agora, por outro lado, nós temos a apropriação indireta, também chamada de apropriação abstrata do conhecimento. É a compreensão da realidade feita por intermédio de um outro conhecimento já produzido. E também a apropriação do conhecimento que já foi trazido por aqueles que estiveram antes de você. É uma forma de mediação. Nós podemos buscar a realidade através do mediador dessa realidade. Por exemplo, você quer estudar a cultura chinesa, quer fazer um trabalho científico sobre, digamos, na área do direito, que é uma área que eu atuo, você quer discutir o conhecimento jurídico das sentenças da Inglaterra. Você não precisa necessariamente ir à Inglaterra. Você pode, a partir dos livros publicados, a partir dos objetos jurídicos que já foram produzidos, ter acesso a esse conhecimento e fazer a sua representação desse conhecimento. Desenvolver novos argumentos, questionar, criticar e até mesmo contradizer aquilo que já foi colocado. Próximo ponto que a gente vai estudar agora e vai relembrar é a seção 4, as formas de conhecimento. Olha só, preste atenção, a realidade não se deixa desvendar muito facilmente, é preciso ter um olhar detido. Esse olhar detido é o olhar sistemático. É o olhar científico. A realidade é constituída de vários níveis, várias estruturas. Um mesmo objeto pode se manifestar de várias formas e pode ser conhecido por várias áreas. Como eu disse, sociologia, filosofia, psicologia, direito, astronomia, astrologia e vai. Tantas possibilidades que nós temos de análise de um objeto. Uns mais científicos, outros talvez nem tanto. Na realidade, é a partir de diferentes ângulos. Seja o científico, o artístico, o filosófico, o religioso, nós podemos conhecer a realidade. E é isso que eu vou explicar agora. Então vamos lá. Há pelo menos 5 modos ou ângulos de conhecimento. Cada um deles está relacionado com o tipo de entendimento que o ser humano faz da realidade. As questões que eu levanto agora são manifestações que estão no livro sobre esses ângulos. Primeira pergunta que aparece no livro: o que é o senso comum? Esse é um ângulo, é uma forma de visão, é um dos modos de conhecimento. Esse conhecimento do senso comum, você deve se lembrar dos seus estudos, dos debates no fórum, com as explicações também dos professores nas variadas turmas, que é o conhecimento adquirido na vida cotidiana, baseado na experiência vivida e transmitida aos outros. Segundo Cotrim, na obra de 99, na página 48, o que caracteriza basicamente as noções pertencentes ao senso comum não é a sua verdade ou a sua falsidade, mas é a sua falta de fundamentação. Isso é, as pessoas não sabem o porquê do que sabem, ou porquê das noções, ou daquilo que dizem. Elas aceitam e repetem, passam adiante aquele conhecimento. Esse é o conhecimento do senso comum. Segundo modo ou segunda visão, forma de olhar o universo, as coisas, é o conhecimento teológico, também chamado de conhecimento mítico. A primeira pergunta que a gente faz é: você deve
conhecer as coisas espirituais como se conhecem as coisas científicas? O conhecimento de Deus ou da teologia é considerado um estudo científico? Veja só, há muita polêmica sobre isso. E existem muitos filósofos religiosos importantes que fizeram muito a ciência, desenvolveram a ciência. O que é importante é que o religioso é uma tentativa de conciliar a fé religiosa e o pensamento racional ou a divindade, o conhecimento religioso. Ele trata da relação dos seres humanos com o mítico ou com o transcendental. É um corpo doutrinário coerente, claro, é bem construído, que resulta da fé humana, na existência de uma ou mais entidades humanas. É um Deus monoteísta, como nós sabemos, o Deus cristão, ou ainda os deuses politeístas, como temos, por exemplo, em outras culturas asiáticas ou mesmo culturas indígenas, culturas gregas antigas. Depende, como eu disse, da orientação, da perspectiva. Se você tem um conhecimento religioso cristão, ocidental, você acredita em um Deus. Se você tem um conhecimento oriental das várias possibilidades que nós temos, você vai acreditar em vários deuses. Esse conhecimento se baseia na fé e não no fato científico. Temos outra forma de conhecimento, a terceira, o conhecimento artístico, muito interessante. Tem a ver com o belo, tem a ver com a estética, que é muito desenvolvida e discutida, inclusive, na filosofia e em outras áreas do conhecimento. Desde os tempos pré-históricos, o ser humano constrói o mundo nas suas próprias coisas, demonstrando maior ou menor habilidade. A esse conjunto de coisas construídas pelo ser humano, que se distinguem por revelarem talento, beleza, podemos associar o nome de arte. Por isso que nós temos a arte barroca, a arte moderna, nós temos o abstrato, temos algumas obras que você olha e você sequer sabe se aquilo é arte. Tudo é arte. Se você está assistindo uma novela global que aparece recentemente, tem lá alguns quadros que são pintados por um macaco. E aquilo está sendo exposto em galerias de arte. Veja só, como eu disse, a produção do ser humano, claro que ali há uma alegoria, uma brincadeira, mas a produção do ser humano que retrate um momento, um fato histórico ou mesmo uma sensação, pode ser considerada arte. É um conhecimento estético e não científico no caráter que nós vamos levantar dentro de instantes. E, finalmente, pessoal, temos para nós, na metodologia da pesquisa ou na metodologia científica, temos aquele método, aquela visão, aquela perspectiva, aquele óculos que é o mais importante, que é a visão científica da realidade. Essa visão científica é aquela que utiliza métodos e técnicas organizados, sistematizados, protocolos, que tenta justificar e analisar passo a passo o que está sendo feito para verificar se existe uma ordem lógica, se existe uma relação de causa e efeito, se a cronologia e a logicidade estão integradas, como você viu no livro, aquele trabalho que vai justificando a si próprio e mostrando resultados plausíveis e fundamentados. Esse é o conhecimento científico e, portanto, o que nós vamos discutir mais daqui para frente. Os demais modos eu apenas citei para que você conheça e, se porventura cair uma questão na prova pedindo quais são os modos ou as formas de conhecimento, você tem esses 5 modos. Vamos fazer então uma breve revisão da unidade 1, colocando em poucas palavras tudo que nós vimos agora? Muito bem. Nessa unidade a gente viu que pode haver conhecimento e o conhecimento ele é necessário e ele parte de um objeto. Que existe uma relação entre o sujeito que conhece e esse objeto. Portanto, o estudo, a busca, a pesquisa. E o objeto de estudo também pode ser uma pessoa. Não precisa ser um objeto material. Um conjunto, uma realidade de pessoas, uma realidade social, também pode ser um objeto de pesquisa. Existem, em termos gerais, 2 maneiras de nos apropriarmos de um objeto de estudo, que é estudar diretamente ou indiretamente. Estudar aquilo que outros já disseram, ou estudar um objeto a partir da nossa própria experiência. Pesquisas de laboratório que começam a apresentar novas possibilidades de combinações químicas, por exemplo, que não tenham sido feitas, são experimentação ou pesquisa direta. E indireta, quando nós conhecemos realidades anteriores, pretéritas, e a partir delas fazemos novas perspectivas para a nossa busca, para o nosso conhecimento. E, finalmente, nós vimos os 5 tipos de conhecimento. Nessa unidade, portanto, são esses os tópicos mais importantes e é aquilo que pode cair na sua prova. E em seguida a gente volta no próximo vídeo, é só clicar e estudar as novas fases do conhecimento na unidade 2. Um abraço e até a próxima web aula.